galera, está começando mais um Pod Caverna. E hoje a gente resolveu sair da toca, sair da caverna. Sai da caverna, né? Nós viemos aqui, ó, se você olhar aqui no entorno, você vai ver que a gente está perto da imagem. Olha que imagem maravilhosa essa aqui. Tia Seata. Tia Seata, que é a grande matriarca do samba brasileiro, né? Sim, a gente falou nos episódios anteriores, né, que ela abria a casa dela para os sambistas poderem se reunir sem o perigo da perseguição policial, né? Então, essa tia aqui atrás. Exato. E aqui onde a gente está é um dos berços do samba, né? Sim. Como a gente já falou em outros vídeos, né? A casa da Tia Seata ficava nessa região, né? Isso, aqui é uma região portuária, a gente está na Pedra do Sal, que é um local tradicional aqui no Rio. Literalmente em cima da Pedra do Sal. Conhecido por ter rodas de samba durante vários dias da semana. E aqui é a região que a gente chama da Pequena África, né? Que onde as pessoas africanas, pessoas escravizadas, comunidade baiana, quando chegou no Rio, se alojou por aqui. O Rio de Janeiro, se você conhecer um pouco da história do Rio, você vai saber que o centro do Rio de Janeiro, no início do século XX, ele passou por uma grande reforma do Pereira Passos, onde foram derrubados assim, os casebres, aquelas coisas, e as avenidas foram alargadas. Nesse pedacinho que a gente está, não. A estrutura conseguiu ser bastante preservada, né? Você tem assim, um monte de vielas, né? Aquela coisa que você imagina que o centro do Rio de Janeiro podia ser muito parecido com isso. Era por aqui mesmo. Toda essa atividade econômica da região portuária acontecia aqui nessa área. E aí hoje, inclusive, a gente vai daqui a pouco para assistir uma exposição assim, mega legal, onde a gente vai encontrar essa figura aqui, o Heitor dos Prazeres, que além de sambista, era pintor, né? Era pintor, né? E frequentava a casa da Tia Seata, aqui na região da Pequena África. Ajudou na criação das primeiras escolas de samba do Brasil. Então ele é uma figura muito, muito importante no movimento do samba. E aí você imagina que o legado que ele deixou, não só das composições que ele fez, mas de trazer pra gente a narrativa visual, né? Sim. Ele tem uns quadros, né, de pessoas bebendo, sambando, tem quadros muito famosos dele, sim, coloridos. E aí ele é um dos ícones aí da pintura naif brasileira. Então ele é muito conhecido por ter uma pintura assim um pouco mais ingênua e não muito técnica, né, com aquela coisa toda, até porque as perspectivas da pintura naif são as perspectivas assim muito menos clássicas, né, muito menos técnicas, mas ao mesmo tempo de uma beleza, né, quadros muito coloridos, sim, né, os quadros são bem coloridos. E a gente vai então participar, assistir uma exposição de obras dele que estão no CCBB, para a gente poder mostrar um pouco desse legado que ele deixou pra gente, né? Isso aí. Galera, nós estamos aqui no Cais do Valongo, que é uma área do Rio de Janeiro que registra, né, uma história muito triste, né? Sim, foi um crime contra a humanidade, né, que aconteceu aqui. Exatamente. Qual é a história desse espaço aqui, né? Esse aqui é o espaço onde chegavam os navios negreiros, né, e desembarcavam as pessoas escravizadas, numa situação terrível de penúria, né? E aí, nesse momento, eles eram meio que... havia uma maquiagem, né? Sim, e eram comercializados, né? Pessoas sendo comercializadas. Compra e venda de gente. Estima-se que entre 500 mil e 1 milhão de pessoas desembarcaram aqui. E é um dos locais que mais recebeu pessoas escravizadas. Aí se olhar aqui no entorno, você vai ver que isso aqui é uma área... mas cadê o cais? Cadê o mar, né? Porque houve um aterramento. Assim como várias áreas aqui do Rio de Janeiro, você teve o processo de aterramento. Então, o Rio de Janeiro ele cresceu para dentro da Bahia, cresceu para dentro do mar, né? Mas numa obra em 2011 da prefeitura, né, de revitalização, eles encontraram esse espaço, né,
Sim. E aí houve a iniciativa de preservar. E aqui, né? na verdade, são 2 espaços. O primeiro é o Cais do Valongo, onde chegaram as pessoas escravizadas. Depois ele foi coberto e aí criou-se o Porto da Imperatriz, que a Imperatriz Teresa Cristina, que casou com Dom Pedro II, desembarcou aqui quando chegou no Brasil. Então, em 2011, eles acharam as 2 camadas do porto. O primeiro, onde tinha os vestígios Do Valongo propriamente. do Valongo, e depois o da Imperatriz. E o curioso disso é que é o seguinte, todo esse espaço, né, estava soterrado e hoje a gente consegue ver, sem alguns dos resquícios, né, do que sobrou aquilo dali, dessa parte arqueológica, né? E imaginar o que acontecia aqui, como acontecia aquilo, né? Você estava mandando para mim aí um material, né, comparando a carga negativa que tem representada nesse espaço, né, com Auschwitz, por exemplo, né, que tem para o povo judaico também uma carga de crime contra a humanidade, né? Então é uma parada assim mega triste. Chegar aqui e não se emocionar é uma coisa que não existe, não tem como, a não ser que você não tenha coração, cara. Porque imaginar chegando aqui e colocando as pessoas à mostra, né? Não, e as pessoas que vieram amontoadas em cima das outras em navio, meses de você de lendo viagem. em livros, e recentemente, né, a gente leu aí a trilogia do Laurentino Gomes sobre escravidão. Em determinados casos, as pessoas eram presas e por questões de espaço e também para evitar que se amotinassem, elas ficavam presas durante a viagem inteira, que durava meses. Então você, sem poder se pessoas mexer... empilhadas, né? Tem imagens históricas, né, de pinturas que mostram pessoas empilhadas, sem poder se mexer praticamente. E aí, durante muitos anos, se estudava no colégio assim, não, tráfico negreiro, como se fosse uma atividade comercial. Não é atividade comercial. Isso aí Era uma atividade muito lucrativa, né? Sim, muito lucrativa. Digamos que a colônia e o Império brasileiros, a máquina de... Controversa, porém lucrativa. A máquina de moer gente é a máquina que sustentou, né, esse regime, esses 2 regimes aí. Mas a custa de quê? A custa de gente que morreu assim, a rodo, né? De gente que foi maltratada, de gente que foi colocada em situações... Que foi animalizada. A gente estava conversando, né, sobre os termos que se usava quando a gente aprendia história, ao descobrimento do Brasil. Como se o seguinte, que você coisificando as pessoas que estavam aqui. Então precisa vir o europeu para descobrir esse lugar, como se esse lugar já não tivesse descoberto, já não houvesse uma cultura, já não houvesse uma civilização aqui. Não, e eles colocam como uma civilização atrasada, uma civilização ignorante, animalizada mesmo, né? Animalizada. E fizeram isso ostensivamente dentro da África e com um processo não só de pauperizar aquela região, mas desse êxodo forçado dessa gente toda que foi para o mundo, né? Que veio aqui muito para o Brasil. O Brasil possivelmente foi o país onde teve o maior número de pessoas que chegaram, né, nessas condições, né? Segundo os cálculos que estão lá no livro do Laurentino Gomes, na Escravidão, cerca de 12 milhões de pessoas cruzaram o Atlântico forçadamente. 12 milhões Não só no Brasil, nos outros países também, Estados Unidos. É mais do que a população do Rio de Janeiro. A população do Rio de Janeiro é 10 milhões, se não me engano, ou perto disso. Então você imagina aqui um Rio de Janeiro inteiro de gente durante um período histórico, né? Aconteceu isso. E aí, o que acontece? Esse espaço, ele virou de Largo do Valongo, de Cais do Valongo para o Cais da Imperatriz, porque, em tese, dentro do intervalo de uma coisa e outra, o tráfico negreiro foi proibido, mas foi proibido no papel. Você já ouviu aquela expressão para inglês ver? Exatamente. Exatamente. É para inglês ver. Por quê? Porque os ingleses meio que forçavam a barra para que não houvesse mais o tráfico negreiro, mas acontecia. Mas a travessia continuava acontecendo. Então, para burlar as fiscalizações, eles desembarcavam pessoas em Cabo Frio, em outras áreas menos urbanizadas, com menos fiscalização. Com menos gente vendo. Então, embora tenha sido proibido, ainda continuou fazendo por anos e anos, até de fato interromper. É isso aí. Então, fica aí um convite para você, se você tiver a oportunidade, se estiver no centro do Rio de Janeiro,
vem aqui, procura aí no Google, ó, Cais do Valongo, e aí você vai poder conhecer essa região, poder entender um pouco ali do que isso significa, né? E refletir um bocadinho, né, sobre o que a gente... uma dívida histórica, o que a dívida histórica significa e o que essas ações afirmativas todas que se faz hoje, por que elas precisam existir. Porque os descendentes dessa gente toda são pessoas que até hoje estão numa situação de cidadãos de segunda classe dentro da sociedade brasileira. Então a gente precisa resgatar isso, né? Sim. A gente estava lá na Pedra do Sal, mas por que era Pedra do Sal? A gente esqueceu de comentar isso lá, né? Uhum. Porque ali tinha o desembarque do sal. O comércio de sal era tudo ali naquela região. Lembrando que nessa época a gente não tinha geladeira, né? Então o sal ele tinha uma função muito importante, não só que a gente tem hoje de tempero, mas o sal também era usado para conservar os alimentos. Então assim, tem uma função muito importante ali. Sim. E você imagina que era um produto muito mais valioso, né? Sim. Olha que legal. Docas Dom Pedro II. O mar chegava até aqui, Fernando. Olha que legal, né? Até porque aqui é um cais, né? A cidade foi toda aterrada em diversos momentos e prefeituras para urbanização, saneamento. Exato. Então o mar chegava até aqui. Lembrar que a gente tinha aqui no centro do Rio o Morro do Castelo, e o Morro do Castelo foi derrubado para fazer o aterro do Flamengo. E aqui o aterro do Flamengo virou, né? Então olha que coisa bizarra, né? Você ter... Não, e o Morro do Castelo é uma região que foram as primeiras habitações dos cariocas aqui, né? Então a gente perdeu todo esse registro. Esse registro histórico, né? Histórico, as primeiras casas. O centro da cidade era o Morro do Castelo. Isso, aí você tá andando no centro e fala assim, aqui é o Morro do Castelo, não tem morro. Não tem mais morro. Mas tem uma área do centro chamada Castelo, que era onde... Exatamente, onde ficava localizado. Inclusive aquele pedacinho de rua que tem lá é a primeira estrada calçada aqui do Brasil. Que é um trechinho assim com pedra, pé de moleque, né? Isso. E é um trechinho que foi mantido. Então, quer dizer, isso aqui era um cais. Quer dizer, então vinha mar chegava até aqui onde a gente está. E aqui era o cais. E aí você imagina que o cais é uma região onde você meio que... era um armazém, né? É tipo um armazém. E aí lembrar que um desses produtos que vinha não era produto, era gente. Eram pessoas. É bizarro, né, velho? Mas assim, que bom que a gente pode ter isso preservado, porque a preservação disso lembra a gente dessas coisas que aconteceram, para que elas não se repitam e que as pessoas aprendam sobre. E nos últimos anos, né, a gente tem revisitado a história e recontado a história a partir de outras perspectivas que não são a do colonizador. Sim. Eu acho que a gente está num momento muito interessante dessa revisão. Se dá muito pelo interesse global que aconteceu, mas também pelo fato da gente ter um monte de pessoas negras que, ao chegarem a determinadas posições dentro da universidade, elas falaram assim, pô, peraí, vamos estudar então agora qual é a origem do meu povo, né? Então isso é legal demais. Isso é importantíssimo a gente reestudar essa história, não do ponto de vista do colonizador, mas do ponto de vista de quem foi invadido, de quem foi violentado, de quem foi a máquina que moveu essa economia toda, mas que não se beneficiou em nada dela. Não, muito pelo contrário. Então, a gente falou nos outros episódios, né, sobre as tias baianas, especialmente a tia Ciata, né, que foi a mais famosa das matriarcas do samba, que ela vivia aqui na região da Pequena África e abria a casa dela para as rodas de samba. E aí a gente passeando aqui, olha isso, cara, topamos com a casa da tia Ciata. Então era aqui que aconteciam as rodas, que reuniam o Heitor dos Prazeres, que a gente vai ver lá no CCBB daqui a pouco, João da Baiana, Donga e todos esses músicos que a gente veio citando ao longo dos programas. Ó, sente aqui, ó, os ecos daquelas primeiras das rodas de samba, né? E a gente falou muito sobre a perseguição policial, né? Contra as pessoas do samba, do candomblé, do capoeira. Então a tia também era candomblecista. Então, essa região aqui é a região
chamada da Pequena África, né? Nós estivemos ali perto do Largo do Valongo, aqui é a ladeira do Valongo, e a gente depois vai fazer um vídeo, a gente promete para vocês. Se a gente esquecer, você bota aí no comentário puxando a nossa orelha. Não vamos esquecer. A gente vai vir aqui, hoje infelizmente está fechado, no dia que estiver aberto, porque tem uma exposição permanente ali com um monte de histórias bonitas, um monte de coisas legais para a gente poder contar essa história melhor para vocês aí. Cara, há quantos anos eu moro aqui no Rio e Eu nunca tinha vindo aqui também. tinha vindo aqui. Né? Cara, essa região é muito legal. Muito rica, né? E o processo de revitalização, né, da região portuária do Rio, né, ficou meio pelo caminho, com essas confusões políticas da última década, né? Desvio de dinheiro também. Né? Governadores presos. Nossa, sim. Mas isso aqui, se realmente a gente tivesse chegado ao final do projeto, que eu acho que a gente ainda vai conseguir. Olha essa foto, cara. Augusto Malta, falamos dele lá né? na Pedra do Sal, em off. Ele também é um cara que merece um vídeo, Merece, né? As fotos dele são incríveis. As redes de saneamento, de esgoto. Os escravizados que levavam pro Rio, jogavam. Dejetos pra praia. Às vezes tem roda de samba na janela. Na pandemia, eles puseram a roda lá em cima. Porque não podia ter contato próximo, né? Ah, sim. Durante a pandemia. Então, aqui tem uma escadinha de mosaico também linda. Tem uns restaurantes aqui em cima. Morro da Conceição, Isso, acertei, viu? Aqui é uma gracinha subindo.